Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Os nossos queridos amigos do 24 Seu, região de Valença, desejamos a todos uma excelente noite, cheia de paz. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe, ilumine a todos nós em nossa caminhada rumo ao nosso progresso espiritual. Nós damos início agora à palestra semanal junto ao céu, em que semanalmente estamos aqui, diversos companheiros da Lida Espírita, falando sobre algum tema de interesse da nossa vida, para a nossa melhora, para o nosso progresso, para o nosso maior entendimento.
Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância do perdão e do amor para a nossa saúde mental. Será que isso é importante? Você tem pensado sobre isso? Como tem sido a qualidade da sua saúde mental ao longo desses meses, dessas semanas? Para iniciar nossas atividades, nós vamos trazer aqui um pequeno texto para a nossa reflexão, que se intitula Marcas no Coração. Ele diz assim: Você já sentiu alguma vez a dor causada por uma pancada na quina da mesa? Ou de outro móvel qualquer? Sim, aquela pancada, que quase nos faz perder os sentidos e nos deixa muitas vezes um hematoma em nosso corpo. Em princípio surge aquela marca avermelhada, depois arroxeada, vai mudando de cor, até desaparecer por completo. Geralmente o local fica dolorido e sempre que tocamos sentimos certo desconforto. A marca permanece por um tempo mais ou menos longo, conforme o organismo de cada um de nós. Agora, imagine-se se por distração você bate novamente no mesmo lugar daquele hematoma, daquela ferida. A dor, por certo, ainda se intensifica mais. Se isso se repetisse por inúmeras vezes, o problema poderia agravar a tal ponto que a lesão se converteria num problema mais grave. Com a mágoa acontece algo semelhante. E isso é uma coisa importante para nós refletirmos, Com a diferença de que a marca é feita no coração e é causada por uma lesão afetiva. No primeiro momento, a marca é superficial, mas poderá se aprofundar mais e mais, caso haja ressentimento prolongado. Como acontece com as lesões sofridas no nosso corpo, repetidas vezes no mesmo lugar, também o ressentimento pode causar sérios problemas a quem se permite ressentir continuadamente. Se o hematoma durasse meses ou anos em nosso corpo, a possibilidade de se transformar em um câncer seria muito grande. Isso também acontece com a mágoa agasalhada na alma por muito tempo. E cada vez que nos lembramos do que motivou aquela mácula no nosso coração e nos permitimos sentir outra vez o estilete da alma, a mágoa vai se aprofundando mais e mais, além da possibilidade de causar tumores, gerar outros distúrbios nas emoções de quem a aguarda. Por isso, é uma maneira que nós precisamos mudar a nossa relação com isso. Para evitar que isso aconteça, é preciso tomar alguns cuidados, nos diz o texto. Em primeiro lugar, é tratar o campo das nossas emoções, fortalecendo as fibras nobres dos nossos sentimentos e não permitindo que a mágoa penetre em nossas emoções. O segundo é tratar imediatamente a ferida antes que se torne profunda, caso a mágoa venha a acontecer. O terceiro é drenar com o arado da razão o lobo do melindre, que é o terreno propício para a instalação da mágoa. É importante tratar essa suscetibilidade à flor da pele que nos deixa extremamente vulneráveis a essas marcas indesejáveis em nosso coração, tornando-nos pessoas amargas e infelizes. O texto nos convida a pensarmos nisso, que possamos pensar como nós estamos lidando com essas marcas do nosso coração. Assim, com esse texto inicial, que vai abrindo o campo do entendimento para nossas reflexões dessa noite, eu convido a todos, se for confortável para você, que possamos fechar os nossos olhos, irmos nos aquietando, prestando atenção na nossa respiração, no ar que entra nos nossos pulmões, no ar que sai. Vamos nos dando conta de onde estamos, de todas as graças recebidas até agora, a graça da vida, de um novo corpo, dessa existência, que podemos estar ouvindo, assistindo, aprendendo, progredindo, refazendo cada dia nossos conhecimentos. E à medida que vamos nos tornando mais propícios ao entendimento, nosso coração começa a buscar o Pai Criador, onde então os nossos anseios
são de receber a sua proteção, o seu carinho, o seu entendimento. Como filho em dificuldade, olhando o Pai, assim também nós te olhamos, Senhor, Deus do Universo. Assim olhamos para Ti, nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos socorra e nos acolha nesses momentos difíceis. Todo filho sabe que o Pai amoroso é compreensível, é preocupado com as necessidades do filho, mas também não dá a ele além daquilo que ele precisa. Facilita o seu caminho, mas não faz por ele. É assim, nosso Senhor, que nós pedimos o entendimento, que possamos progredir no mundo às custas das dificuldades e dos aprendizados, que não tenhamos facilidades em excesso, mas sim que possamos aprender com as dificuldades, com o erro, com as quedas, e que ao final dessa jornada evolutiva possamos sair dessa etapa existencial melhor do que aqui chegamos. Abençoa-nos, Senhor, os estudos dessa noite e que a Tua doce paz esteja em todos os lares que nos ouvem nesse momento. E que assim seja. E assim, acalmados por essas vibrações harmoniosas que a prece nos possibilita, nós vamos entrando nesse mundo das nossas reflexões. E o tema é um tema provocador, né? A importância do perdão e do amor para a nossa saúde mental. Como será que está a nossa saúde mental quando nós passamos a refletir sobre ela? Primeiro, vamos tentar entender e conceituar o que é a tal saúde mental. A Organização Mundial de Saúde nos fala que é um conjunto de situações que nos possibilita isso, né? Ela nos diz que a plena saúde nossa mental, na verdade, ela é uma síntese, um conjunto de bem-estar envolvendo uma pessoa em seus diversos aspectos, considerando os aspectos físicos, biológico, afetivo, social, econômico, ambiental, intelectual, cultural, moral e, por que não dizer, espiritual. Esse completo bem-estar nos traria a saúde mental. Vejamos, né, que pelo próprio conceito não é uma coisa fácil de se ter, né? O equilíbrio e a harmonia entre esses diversos aspectos muitas vezes necessita uma atenção e uma vigilância mais profunda. Fato é esse que muitas vezes nos vemos impedidos diante das correrias, das preocupações que criamos para nós no dia a dia, muitas vezes desnecessárias, né? E o que o perdão, então, tem a ver com esse ponto associado à saúde mental? Que importância teria o perdão em nossas vidas, né? E nós vemos, né, que o perdão é frequentemente associado aos valores morais, aos valores religiosos, né? E realmente é muito importante. Mas o seu impacto na saúde mental é muito profundo e amplo e também reconhecido pela ciência, acreditem. Grandes estudos hoje dentro da psicologia, né, de psicologias ligadas à linha humanista, traz o perdão, a gratidão, os sentimentos de mansuetude como uma poderosa ferramenta para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Terapia da aceitação e compromisso, né, também dentro da psicologia, traz muitas vezes esses pontos fundamentais para o nosso progresso. Até a ciência entende, né, que a capacidade de perdoar, tanto aos outros como a nós mesmos, né, pode ser uma ferramenta poderosa para o nosso bem-estar emocional, nosso bem-estar psicológico, né? E é isso que nós vamos explorar um pouquinho mais aqui. Agora, em que sentido será que tudo isso
nos traz repercussão, em que essas questões nos influenciam e nos afetam, né? O que será que esse perdão significa para nós, né? E nós vamos ver como a doutrina nos ensina, a doutrina cristã, que todo ser humano, na verdade, ele é uma unidade, composto por vários aspectos. Entre estes, né, a mente, o corpo e a alma. Essa tríade, né, que compõe todo o ser humano, né? E é por causa dessa unidade que se manifesta todo o nosso dinamismo, o nosso mundo íntimo, o nosso jeito de ser. Todas as dimensões acabam se conectando umas às outras, né? E acabam também, de alguma forma, se expressando através do nosso corpo. O que acontece na alma repercute no corpo, o que acontece na mente repercute no corpo. Nesse momento transitório em que fazemos uso de um corpo físico, nesse mundo material. Por isso, né, é muito importante o nosso cuidado com a nossa saúde mental. Na verdade, isso é algo indispensável, né? Porque nisto está associado à qualidade da vida que nós temos, né? Ali estão arrolados os nossos pensamentos, o nível de nossas preocupações, a hierarquia dos nossos valores, as nossas escolhas, os relacionamentos com os outros, o estilo de vida que levamos, as virtudes, atitudes diante dos desafios que nos são colocados para o nosso progresso. Muitas vezes nós, equivocados, colocamos a felicidade, o nosso bem-estar, relacionando à questão financeira, ao dinheiro, ao poder. Outras vezes a juventude, a sabedoria acadêmica e a fama e tantas outras coisas, né? Não é à toa que hoje nós vivemos no Brasil uma epidemia de viciados agora em jogos eletrônicos. Não bastava os das drogas, né, e tantas outras, álcool e outros. Agora a epidemia de viciados em jogos, os chamados belts, onde já, desde crianças, né, muitos jovens, as pessoas gastam o que não têm no afã de se tornarem ricos com facilidade, de ganharem dinheiro facilmente. Enquanto estudar é chato, enquanto trabalhar é chato, é desagradável, cumprir horário, obedecer regras e limites. Então, vamos para o mundo fantasioso dos jogos, né? Como se eles fossem feitos para que a gente enriquecesse. Esquecidos de que os algoritmos que geram esses aplicativos querem, na verdade, enriquecer aqueles que os fazem, não aqueles que gastam o seu dinheiro ali. E é por isso que nos perdemos muitas vezes na nossa saúde mental, porque não temos os princípios, os valores morais, religiosos e espirituais dentro de nós. É aí que faz a diferença. Dinheiro, poder, fama, saúde, juventude, tudo isso passará. Tudo se tornará lembranças no futuro. Porém, o ser, o espírito, esse nunca passará. A alma é eterna, o espírito é eterno e levará consigo em cada uma das jornadas aquilo que aprendeu. E é por isso que também nós refletimos sobre aquela questão, num ditado popular que nos diz, né, que quando a mente não pensa, o corpo padece. Aqui no Sul nós falamos muito isso, acredito que vocês aí no Sudeste também trazem essa fala, ouviram de seus pais, ouviram de tios, de pessoas mais velhas, mostrando para nós, né, a importância do discernimento, né, do bom senso, da razão para a nossa saúde mental. E o perdão é uma atitude de bom senso e de razão para nos tornar melhores que nós já fomos em algum momento, né? Então, se a nossa mente está doente, né, nós estamos em estado de enfermidade, nós não estamos pleno em nossa vida. E é isso, né, que faz a gente refletir, porque provavelmente, ou certamente, não seria essa a vontade de Deus para a humanidade, né? Deus quer para todos nós, para os seus filhos, o melhor. Ele é um pai, dono de tudo, dono do mundo. É um pai de mão aberta e quer ver-nos todos felizes. Então, quando pensamos sobre isso, né, sobre as questões associadas ao amor e ao perdão e o que pode ser afetado na nossa saúde mental, nós vamos ver, né, que todo ser humano
ele é filho, né, do tempo em que vive, das relações que ele estabelece, influenciado pela cultura, onde também ele está inserido. Né? Por mais, né, que a gente deseje que os problemas não nos afetem, isso acaba sendo inevitável. Né? Por quê? Porque não temos o controle de todas as situações da nossa vida, por mais que nós queiramos. Né? Sem contar que nós vivemos no dia a dia, nessa vida moderna, sobre grandes tensões, né? Sobre grandes exigências. Os padrões hoje estabelecidos são altos. Sem falar da violência, sem falar das carências diversas que nós temos ao nosso entorno, das guerras e das maneiras ainda muito violentas como muitas pessoas estabelecem em sua relação com o mundo. Né? E também tem os outros fatores, que são chamados fatores sociais, os fatores culturais, né? Esses modernos entendimentos que influenciam positiva ou negativamente a nossa mente, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, nos influenciando a agir, a pensar, a responder de acordo com essas demandas que nos são impostas quase sempre pelas mídias. Né? Para sermos felizes temos que ter isso, né? Temos que ter aquele outro, quase sempre voltado a uma ideia de ter, negligenciando e esquecendo a importância do ser, que é o verdadeiro sentido para o qual nós devemos direcionar as nossas forças. Então, tudo isso pode nos influenciar imensamente, né? E tudo isso vai refletir em nossa saúde mental, trabalhando essas questões desses padrões que muitas vezes nós nos prendemos sem percebermos. Né? São situações e circunstâncias que nos envolvem e que não temos como estar longe delas. Nós precisamos reconhecê-las, termos consciência dessas influências para aprendermos a lidar com essas situações. Afinal de contas, né, vários exemplos na vida de sofrimento já tivemos em grandes histórias. Uma delas é de Viktor Frankl, né, médico e psiquiatra, alguém que ficou muito tempo em situações muito difíceis e que aprendeu, né, observando as atitudes dos prisioneiros no campo de concentração lá de Auschwitz, onde ele ficou por muito tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele acabou vendo que a maioria das pessoas entrava nas mesmas condições físicas, mas o processo de definhamento era bastante diferente entre eles. Ou seja, todos estavam presos no mesmo lugar. Todos eram prisioneiros de guerra. Todos recebiam parca alimentação, grandes exigências para o trabalho, todos desiludidos sem saberem do futuro. Então, consequentemente, a doença se instalava de uma forma ou outra, física ou mental. Mas, embora todos estivessem numa mesma situação, sobre os mesmos eventos adversos, a maneira como cada um reagia era particular. Era de acordo com certas estruturas que ele tinha ou não. E ele concluiu, então, que tudo dependia da preservação mental, na capacidade, né, de poder dar sentido à própria vida naquela situação tão caótica. Imaginem vocês, né, voltando ao passado, olhando aquelas imagens, aquelas fotos, como aquelas pessoas foram encontradas, né, só pele e osso, os que sobreviveram. Porque milhões foram queimados nos fornos ou morreram de inanição ou por outras doenças. Mas aqueles outros que ali estavam, que sobreviveram, mesmo com aqueles corpos já tão definhados, né, alguns haviam brilho no olhar. Havia ainda amor à vida, havia desejo, confiança de progredir. Quantas pessoas atendemos no dia a dia, na nossa profissão, muitos jovens que nos dizem que têm tudo, mas são extremamente infelizes. Nos reportam que só querem morrer, que a vida para eles não tem sentido. E o que eles gostariam mesmo era dar cabo a tudo, porque não vem a alegria na vida. Então, vemos aí, né, uma dificuldade de entender o mundo ao entorno e de olhar para as bem-aventuranças. Acabamos viciados, doentes, em olhar para as tristezas, as coisas difíceis. E é ali que muitas vezes, por trás de tudo isso, se encontram algumas situações daquele
que não soube perdoar ainda, né? Ou que então se sente culpado por um mal, por algo que fez a outra pessoa. Então essa saúde mental, né, ela está, portanto, intimamente relacionada com a nossa capacidade de dar sentido para as nossas vidas, para as experiências ao nosso entorno, ou seja, para tudo aquilo que nós fazemos, que sofremos, que buscamos, tudo aquilo que nós temos sonhado, porque o sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa existência. Não há como nós fugirmos da dor e do sofrimento. Nós podemos, quando inteligentes e emocionais, ficarmos somente com o sofrimento inerente à situação sem agravá-lo. Porque em grande parte das vezes, né, como por exemplo quando não amamos o suficiente, ou quando não somos capazes de perdoar a nós mesmos ao outro, nós dificultamos muito a nossa vida, né? Porque acabamos trazendo um sofrimento extra, desnecessário, porque aquele não nos acrescentará experiências, ou conhecimento, ou bem-estar. Então, como é que esse perdão pode influenciar o nosso bem-estar? E nós vamos vendo que ele pode nos influenciar de várias formas, né? Podemos caracterizar que o perdão, para nós, de alguma forma, ele envolve a nossa liberação dos ressentimentos. Perdoar é uma escolha de nos liberarmos dos ressentimentos. Quer seja os sentimentos associados a nós mesmos ou ao outro, né? É um processo, né? Tudo na verdade é um processo que muitas vezes pode levar muito tempo, né? Muitas vezes é uma decisão difícil para nós estabelecermos, embora se faça necessário. O perdão é um processo. Ele tem um tempo, por muito tempo, talvez esquecido e deixado de lado, negligenciado, mas era o tempo da maturação, do amadurecimento, para que então pudesse ir surgindo outras possibilidades lá na frente, né? Perdoar, precisamos lembrar, que não significa que a gente aprove ou esqueça tudo aquilo que nos aconteceu. Na verdade, perdoar é sim uma decisão de nós nos libertarmos do peso emocional que esses sentimentos negativos nos causam. Eu vou repetir. Não significa que perdoar é querer obrigatório estar junto com aquela pessoa que nos causou o dano, ou que nós causamos o dano a ela. Também não é aprovar as suas atitudes, nem as nossas, mas sim uma decisão de libertação do peso emocional que esses sentimentos causam em nós. Gosto muito de uma frase que li uma vez que diz assim: liberte e liberte-se. Liberte e liberte-se. Porque quando nós estamos presos a uma mágoa, a um ressentimento, nós ficamos aprisionados por nossa própria conta. Somos nós que tecemos uma teia, nos enredamos nesses pensamentos sombrios, negativos, de tristeza, que nos impossibilitam de olhar para mais longe, de ver outros ângulos, outras possibilidades que ali estão disponíveis. Perdoar alguém, por exemplo, né, não significa ficar então preso àquela situação, às situações de raiva, de tormentos que prejudicam a nossa saúde mental, mas pelo contrário, né, é nos libertar, deixar com que aquilo siga o seu caminho, né, absorver aquela pessoa naquelas ações, trazer para dentro de nós aquelas lembranças, só nos adoecerá, nos prejudicará. Por isso, né, que precisamos absorvê-las, libertá-las, para que possamos nos libertar também. É um processo, muitas vezes longo e dolorido, mas muito necessário em nossas vidas, né? Por outro lado, né, quando a pessoa que perdoa é sempre alguém ferido e ao mesmo tempo maduro e capaz de seguir o seu caminho com um novo olhar sobre si mesmo, sobre as situações que o envolvem, tudo fica mais fácil, tudo progride com mais leveza, né? O perdão, é claro que não é um ato simples, mas é um ato muito poderoso que cura e resulta, né, numa profunda paz interior. Quando trabalhamos isso com vivências, com pessoas que nos procuram por esse tipo de atendimento, muitas vezes ouvimos essas falas, né?
você me tirou um espinho do meu coração. E não fomos nós que tiramos, né, esse espinho, apenas utilizamos de alguma ferramenta, de alguma maneira, ajudando essa pessoa a refletir sobre a necessidade de se libertar. E esse espinho que sai, né, nessa metáfora que muitas vezes ouvimos, traz bem o exemplo, né, da libertação, de nos libertarmos daquele peso. Já quando vamos para o sentimento e trazemos ainda o ressentimento, ressentir é sentir de novo. Aquele que não perdoa, que vive preso à mágoa, como lemos no início, fica ressentindo 1, 2, 3, infinitas vezes, né? Mantendo aquela vibração daquele momento dolorido para ele ou para outro, vivo ainda em si, impedindo que as coisas progridam, que sigam. E então, em vez de desfrutar a paz interior que o perdão traz, por não ter conseguido ainda amar o suficiente o outro e a si mesmo, acaba se aprisionando, né, a esse ato. Em vez de paz interior, traz dor, traz mágoa, traz sofrimento, traz isolamento. E é isso que nós precisamos enfrentar. Mas, ao contrário, né, aquele que opta pelo perdão e faz o caminho para alcançá-lo, é como se ele tivesse ganhado numa loteria sem ter jogado. Ou seja, ele recebe um presente inesperado. Que presente seria esse que ele recebe? Que objeto da loteria? Nós podemos delimitar como que uma liberdade emocional, uma liberdade espiritual, relacional, porque essa pessoa se abre para o outro e começa um processo de restauração da sua própria história pessoal. Em vez de ficar preso naquele tempo e espaço, ressentindo e revivendo, afastando-se da convivência de pessoas muitas vezes amadas, porque está lá o fulano, o ciclano, o qual ele não perdoa, ele começa a usufruir de todas as benesses e atrair para si coisas poderosas e harmoniosas, né? E é aí que a sua história se restaura. Então, nós também podemos perdoar para infinitas possibilidades, como, por exemplo, para alcançar a saúde mental, então, em nós mesmos, né? É sem dúvida que perdoar, né, não é um ato simples, eu repito. E aqui, então, nós não falamos dessas faltas leves, né, das coisas do dia a dia, mas sim de problemas que ferem a natureza humana, né? Situações profundas, como, por exemplo, traição, violência física, verbal, emocional, sexual. É aí, né, que perdoar, na maioria das situações, é um processo muito longo e árduo. Quantos filhos e filhas não perdoam seus pais por atitudes do passado? Ouvimos isso também com frequência, né? Quanta dor nós vemos naquelas mulheres maduras que já foram mães, que já têm uma vida inteira pela caminhada que fizeram, mas ainda não conseguiram libertar a criança interior agredida por um pai, por uma mãe, e vivem preso àquele sentimento, não aceitando aquelas atitudes para as quais ela foi colocada diante do poder desse pai ou dessa mãe. E é aqui, então, que entra a nossa capacidade de podermos escolher o caminho certo, né? O caminho da luz, o caminho da palavra de Deus, os exemplos de Jesus, né, que fala sobre perdoar até que possamos alcançar uma cura plena. E nós vemos na história do Evangelho Pedro, né, invocado com uma condição que ele tinha passado. Ele não conseguia perdoar uma pessoa. Vivia com aquilo dentro de si, aprisionado àquela situação. Em algum momento, Jesus o percebe nesse dilema, se aproxima dele, e ele faz então aquela pergunta que ficou registrada na história: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Pergunta ele. E Jesus, que já sabia tudo o que acontecia com ele, disse: na verdade vos digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
mostrando para nós, né, que a atitude do perdão, na verdade, ela deve ser um processo infinito, né? 70 vezes 7. Por isso, pensando, né, na nossa saúde mental, nós vamos refletir um pouquinho aqui sobre algumas condições associadas a essa nossa necessidade, o quanto o perdão, que é filho do amor, poderá nos ajudar nesse processo, né? Então, o perdão é uma escolha pessoal, mas está muito relacionada, intimamente relacionada às nossas atitudes internas, né? Mais do que as mudanças externas. São aquilo que nós conseguimos elaborar dentro de nós, né? Que é nos libertarmos daquele processo, escolhermos nos libertar e escolhermos libertar o outro. Essa é a mudança interna, não é a mudança externa. Não significa que voltarmos a conviver com alguém no meio social que nós a perdoamos. Não significa que nós tenhamos mudado de religião que a perdoamos. Nós possamos fazer o bem a alguém que perdoamos. Nada disso, né? É um processo interior. Então, não é necessário esquecer o que aconteceu, mas sim se desprender da humilhação constante que a situação provoca dentro de nós. Vou repetir, esquecer é muito difícil, mas ressignificar aquilo, escolher se libertar dessa situação, se desprender daquela dor que nós agarramos dentro de nós, que muitas vezes aumentada, ampliada por nossa própria conta. Então, essa é uma atitude pessoal nossa, né? Esquecer nem sempre, mas se desprender de tudo isso, constantemente se desprender, isso tudo vai provocar uma mudança dentro de nós mesmos, e é uma mudança para melhor, é a mudança da nossa libertação. Reflita você aí, né, sobre o valor do perdão, né, e reze. Traga para as suas orações isso, como uma meta, como uma graça, né, que você possa alcançar ao longo de um tempo. Pois essas aflições, né, modificam os nossos pensamentos e, a partir de uma mudança desse padrão mental nosso, apegados à prece e o desejo de mudarmos, nós vamos nos melhorando, né, trazendo pensamentos mais luminosos e harmoniosos, que vão nos encaminhando, né, para uma cura interior. O perdão é um processo muito poderoso de cura interior. Quantas pessoas adoecem, quantas pessoas somatizam em seu corpo físico doenças intratáveis, cânceres, porque não perdoaram, porque não se perdoam, e ficam prisioneiras do tempo, ressentindo e revivendo ao longo de sua vida aquele fato que aconteceu lá atrás. Adoece e muitas vezes ainda fica satisfeita com essa doença, se revitimizando mais uma vez e culpando o outro por aquilo que acontece. Enquanto o outro já seguiu o seu caminho, já se corrigiu, já se melhorou, buscou no trabalho, na orientação, na mudança de atitude, a sua reforma íntima. E o outro adoeceu e ficou para trás. É um exemplo em que o agressor pode se tornar melhor do que o agredido, porque o agredido escolheu a sombra e a escuridão. Mas o agressor escolheu a libertação, a mudança, o crescimento, o bem-estar, a vida, o progresso, que são coisas fundamentais para a nossa caminhada. Nesse mesmo processo, então, de libertação nossa, diante dessas situações todas, é importante que nós possamos reconhecer os sintomas negativos ligados a essas experiências ruins. Quais seriam esses sintomas negativos? A raiva, por exemplo, a vergonha, a tristeza, né? Tudo isso são sentimentos negativos que nós vamos albergando. Embora, a partir do reconhecimento deles, é importante que nós possamos irmos buscando repensar toda aquela situação ocorrida conosco de uma forma diferente agora, para que nós possamos criar um novo caminho emocional. Quando eu me liberto, quando eu perdoo, eu escolho me libertar daquela prisão.
Eu escolho deixar de ficar focado na sombra e sim olhar para a luz. Eu escolho parar de olhar para o porão, para a sombra interior, para o poço de nossas inquietudes, para olhar para o sol brilhante do futuro que me convida à renovação íntima. Então, meus queridos, várias são as formas. Também, enquanto nós vemos isso conosco e com as pessoas do nosso entorno, procure, né, sempre ajudar as outras pessoas que você percebe aprisionadas nessas situações. Conversar com ela, né, de preferência com uma pessoa que não tenha uma relação vivida, né, a fim de que isso não possa influenciar os nossos sentimentos. Uma relação vivida entre aquelas pessoas que nós magoamos ou que por elas fomos magoados, né? Por fim, né, nós sabemos hoje também que perdoar regula a produção de hormônios em nosso corpo, hormônios como o cortisol, evitando respostas emocionais impulsivas, irritativas, hipoglicemiantes. E então, dessa forma, perdoando, vamos afetando positivamente toda a nossa saúde mental, o que vai repercutir também no nosso corpo físico, né? Tem um provérbio antigo, né, que diz, né, que quem tem vontade tem a metade. Quem tem vontade tem a metade. Ou seja, a vontade já é meio caminho andado dentro desse nosso processo de libertação. Então, é importante que possamos desenvolver a nossa vontade de mudança, de melhora, de progressos em nossa caminhada. E nós só iremos desenvolver a nossa vontade a partir do momento que nós vamos tomando consciência, né, dessas questões. Quando nós vamos aprendendo que o perdão é uma ferramenta poderosa para a nossa saúde mental e que ele permite, né, a redução do nosso estresse, a melhora da nossa autoestima, aí fortalecendo os nossos laços sociais, né? Embora sendo um processo muito difícil, os benefícios do perdão são muito profundos e duradouros em nós. É assim que aprender a perdoar, seja os outros, seja a nós mesmos, é um passo essencial para uma vida mais equilibrada e saudável. E de que forma, então, pode influenciar na nossa vida? Você teria outros exemplos, Tadeu? Tenho sim, né? Nós vamos melhorar a nossa saúde mental utilizando do amor e perdoando. Uma das formas muito importantes é reduzir o estresse e a ansiedade na nossa vida. Agora eu estou falando de pesquisas dentro da psicologia. Porque guardar ressentimento ou raiva pode aumentar muito os níveis de estresse e de ansiedade em nós. Já o ato de perdoar libera essas emoções negativas, permitindo que a pessoa encontre paz interior. É isso que as pesquisas mostram. É isso que os terapeutas têm visto em seus consultórios no dia a dia. A mudança na vida das pessoas quando escolhem se libertar, perdoando a si mesmo e ao outro, e liberando então todas essas emoções negativas contidas ali. Porque quem não perdoa é uma ferida que mantém em si constantemente aberta, e qualquer batidinha, aquela dor voltará à tona novamente. Então, permitindo se libertar de tudo isso, nós estaremos num caminho em busca da paz interior. Esses estudos mostram, né, que o perdão está associado a esses menores níveis de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, promovendo então uma sensação de calma e bem-estar, porque em vez de cortisol vai estar liberando endorfinas, serotonina, substâncias associadas ao bem-estar nosso mental e físico. As pesquisas mostram ainda que com o amor e o perdão nós conseguimos melhorar a nossa autoestima também. O perdão, então, especialmente o auto-perdão, que esse muitas vezes é mais difícil de perdoar o outro. Eles podem melhorar muito a nossa autoestima. Ao perdoar a si mesmo, né, pelos erros do passado, a pessoa é capaz de se libertar dessa culpa e da vergonha, que contribui para uma visão mais positiva de si mesma. Quando as pessoas presas aos processos de depressão
estão, na verdade, aprisionadas a perdão que não concederam a si mesma, que não concederam aos outros, e escolhem, então, ficar remoendo, revivendo constantemente aquelas situações de culpa, de vergonha. Às vezes já se passaram décadas e ela ainda está ali presa. Por isso, que o perdão vai trazendo um sentido de uma autoimagem melhorada. Pode levar a pessoa a desenvolver a resiliência emocional, uma vida bem mais equilibrada. A resiliência é aquela capacidade nossa de retornarmos às características anteriores, ou ainda melhor do que quando iniciamos o processo. Ser resiliente significa não se deixar abater profundamente pelas influências do meio nosso exterior, porque dentro de nós nos mantemos confiantes na nossa autoestima, no nosso bom proceder, e se em algum momento nós mesmos admitimos que erramos, nos equivocamos, a autoestima, o bem-estar e o auto-perdão nos possibilita ir lá e perdoar o outro, nos possibilita também aceitar que somos ainda falhos, que ainda estamos distantes da perfeição, e que, portanto, cometer erros, ter esses equívocos, são questões naturais dentro do nível evolutivo em que nós vivemos neste mundo. Ainda mais, perdoar e amar, trabalhar esses quesitos, faz com que nós possamos melhorar as nossas relações interpessoais. Vai fortalecendo os nossos laços sociais, nos explicam as pesquisas. O perdão, ele desempenha um papel crucial na reparação dos relacionamentos. Ao perdoar, é possível reconstruir a confiança e restaurar a harmonia das relações desgastadas. Quantas famílias não podem mais se reunir para o Natal, para a comemoração de um aniversário, se reunir na casa do pai, da mãe, porque os irmãos estão intrigados, porque brigaram, se desentenderam por coisas bobas muitas vezes. Ou o pai com os filhos, a mãe com os filhos. Impede então a convivência saudável, os netos crescem sem a presença dos avós, sem a experiência da convivência com a família, com os tios, com os primos. A filha fica isolada, o filho fica isolado, porque não conseguem perdoar. E então complicam muito os laços sociais seus próprios, dos seus rebentos, dos seus descendentes. Então, quando conseguimos atingir isso, os nossos relacionamentos vão passar a ser mais saudáveis, São fundamentais para que, agindo assim, nós possamos trazer um suporte emocional, um bem-estar emocional e mental, tornando o perdão, então, um elemento essencial para a maturação das conexões que são significativas para nós. Daqueles personagens que muitas vezes nos servem como referência, como exemplos, pessoas que nós podemos recorrer nos nossos momentos difíceis. Quem não gosta de ter alguém em que possa buscar um colo, uma ajuda, uma orientação, uma explicação? Todos nós nos sentimos bem com isso tudo. Ainda, o perdão e o amor possibilitam em nós a promoção da empatia e da compaixão. A empatia é sentir a dor do outro, é se solidarizar com o que o outro está vivenciando. A compaixão é diferente de ter dó. Ter dó, eu vou lá e olho, sinto dó e sigo em frente. Compaixão é compartilhar, é dividir o peso junto com aquele outro, é auxiliar ele de alguma forma. É aí que perdoar envolve uma empatia muito profunda e uma compaixão muito profunda, tanto para com os outros, para conosco mesmos. Esse processo permite que a pessoa veja as situações diferentes sobre outra perspectiva, aumentando a compreensão mútua, conhecendo-se melhor, descobrindo os seus valores, as suas capacidades, muitas vezes adormecidas no seu eu, que só foram possíveis de serem compreendidas e exercitadas porque passou pela prova da ofensa.
Então, nós vamos vendo que a prática regular do perdão, ela vai nos auxiliando em tantas formas. Ela pode nos levar ao desenvolvimento de um caráter mais compassivo, mais manso, que é benéfico para a nossa saúde mental e para as nossas relações sociais. E isso é fundamental. É o exemplo que nós temos de Jesus, de perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É Jesus perdoando todas as ofensas sofridas ao longo do martírio na cruz. E ainda, nos momentos mais difíceis dele, antes de expirar, suas últimas palavras são: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Tem que ter muito amor e muita compaixão. Antes mesmo de Jesus retornar à Terra, ele já sabia do seu destino. Ele já sabia o que aconteceria com ele. E mesmo assim, ele veio e cumpriu a sua missão. E ao final, antes de entregar a sua alma ao Pai, ele exercita o perdão. Por que será que ele disse essas palavras? Muito pouco Jesus falou quanto na cruz. Mas o que falou foram experiências muito profundas, que ecoam ainda pelos séculos. Por certo, nos deixando uma mensagem muito importante para a nossa caminhada. Então, praticar o perdão é uma forma de trazer reflexão e aceitação. O primeiro passo para que a gente possa entrar nisso é a gente refletir sobre o perdão, sobre as situações emocionais em que nós já estivemos envolvidos, sobre as emoções despertadas durante aqueles choques. Reconhecer a dor da raiva é muito importante para que a gente possa seguir adiante. Reconhecer a nossa mágoa mesmo dentro de nós. Reconhecer a repercussão que aquela atitude gerou em nosso interior. Essa reflexão é uma forma que pode nos ajudar, a nós e a pessoa, a compreender melhor as suas emoções, para que então possa tomar decisões a favor do perdão. Refletir e analisar sobre outro ponto de vista. Se eu fui ofendido, se fosse eu o ofensor, tente inverter os papéis. Se fosse eu no lugar daquela pessoa, será que não teria dito mesmo? Será que não teria feito mesmo? Então, isso ajuda a gente a compreender melhor essas questões. Nos libertarmos também das expectativas geradas é um outro ponto fundamental. Perdoar, então, não significa, eu repito, justificar ou esquecer o que aconteceu. Não é isso. Mas sim liberar todas as expectativas em relação ao outro, para que ele venha reparar o dano. Seu perdão não pode estar associado a que o outro venha te peça desculpa. Não pode estar associado a uma mudança de comportamento do outro. Eu perdoo, mas ele tem que vir me pedir desculpa. Ele tem que mudar. Ele tem que parar de fazer isso. Aí nós estamos colocando uma condição. Outros dizem, eu perdoo, mas não quero mais saber dessa pessoa na minha vida. Nunca mais me apareça aqui. Isso não é um perdão. Isso não vai trazer um processo de cura. Porque esse ato de libertação é fundamental para a cura interior. E se não há esse processo de libertação, nós mantemos aquela ferida ainda dentro de nós e o ressentimento vai estar ali. Então, nos libertarmos das expectativas em relação ao outro é fundamental. A pessoa se libertar daquele ciclo da dor que ela mesma criou, o ciclo do ressentimento, como nós falávamos, permitindo que possa se instalar essa cura profunda, emocional, verdadeira, duradoura dentro de nós. É muito importante nós aprendermos a nos libertar das emoções perturbadoras que muitas vezes albergamos em nosso interior. Se alguém o trair ou prejudicar, perdoe sempre. É importante perdoar. Haja com grandeza, porque fazendo assim, nós fechamos o ciclo da dor. Se nós não perdoamos, se nós não agimos com grandeza, nós mantemos aquele ciclo da dor aberto. É importante, para nos libertarmos dessas emoções perturbadoras, nós aprendemos a viver e a servir com alegria.
mesmo diante das dificuldades. Servir, né, e ter alegria diante de pessoas carrancudas, mal-humoradas, que talvez torcem por a nossa queda, é uma prova bastante difícil. Mas, se persistente em nossos desejos, a venceremos. Né? Para não seguir adiante, né, com essas emoções perturbadoras e de sofrimento, é muito importante que nós possamos nos acertarmos com o passado. Acertar as nossas contas com o passado. Vejam bem que o passado, o próprio nome já diz, está lá atrás, né? Ficou no tempo, não faz mais parte da nossa vida hoje. Então, nós precisamos acertar essas contas para que a gente não fique preso àquele momento existencial, àquele tempo, né? Aquelas situações todas que no passado nos traziam tanto sofrimento. E isso é muito importante, né, dentro de nossas mudanças, né, de nosso dia a dia, do nosso momento. Nós ainda queremos, né, que nós possamos refletir e parar a não querer que os outros se modifiquem, eles possam nos agradar. Nós só poderemos mudar a nós mesmos. Esperar que o outro mude, que o outro tenha outras perspectivas além da nossa, é trazer sofrimentos desnecessários para nós. Não é? Então, o outro vai mudar sim, mas vai mudar no seu tempo, conforme consiga, diante das suas dificuldades, diante das suas facilidades, das suas aprendizagens. A nossa história é outra, depende de nós. Então, é aqui que nós precisamos colocar as nossas forças. Para que não guardemos mágoa, para que possamos exercitar o amor, é importante entender que nós precisamos respeitar todas as opiniões, principalmente as opiniões contrárias. O quanto é difícil para nós ainda aceitarmos as opiniões que são divergentes da nossa. Isso acontece em nosso lar, nosso trabalho, acontece na casa espírita, na casa religiosa. Quantas mágoas e sofrimentos, quantas acusações desnecessárias, quantos julgamentos precipitados e sumários, porque o outro não respeitou a opinião contrária. Só a dele, a dela, é a verdadeira. Quanta mágoa pode vir disso, quanto trabalho no perdão pode ser necessário. Então, para não sofrermos, não sermos vítimas de tudo isso, esquecer as ofensas é fundamental. Quando nós somos ofendidos, é muito importante que a gente possa guardar o silêncio. Não se defenda. Não adianta se defender. Quando a pessoa lhe fala algo, ela tem certeza daquilo. Ela está convencida daquilo. E qualquer coisa que venhamos a falar piorará a situação. Então, recomendo o bom senso. Nós possamos ouvir as ofensas em silêncio. Aguardarmos em silêncio que o tempo nos ajude. Por isso, nós só aceitamos o que nós verdadeiramente queremos. Ninguém nos magoa, ninguém nos ofende verdadeiramente. Somos nós que aceitamos a influência do outro. Somos nós que aceitamos a ofensa do outro e sofremos por ela. Né? É bem mais fácil nós observarmos a janela do vizinho do que nós nos olharmos no próprio espelho. A janela do outro, lá tem coisas que nós podemos julgar, titular se é certo ou errado, melhor ou não. Olharmos para nós mesmos, isso sim é importante. Então, meus queridos, ressentimentos por não perdoar, por guardarmos esses sentimentos ao longo do tempo, essas mágoas, vão criando verdadeiras marcas em nosso coração, vão gerando lesões afetivas, É um verdadeiro veneno para a nossa saúde mental. Cada vez que nós lembramos daquela situação, é como se estivéssemos tomando o veneno novamente, ficando preso nesse ciclo, muitas vezes infinito. Uma das coisas que gera muito sofrimento, e na casa espírita é muito comum, o melindre, a agressividade. Nós precisamos trabalhar o melindre. Se nós nos consideramos irmãos, por que não podemos dialogar sobre as coisas que nos acontecem? Por que não podemos aceitar opiniões divergentes da nossa? Será que sempre temos a razão? Será que somos os defensores mesmo de tudo? Muitas vezes poderíamos estar
muito, muito, muito equivocado. Então, meus amigos, a paz, o amor, ela é resultado de um entendimento de algumas lições importantes na nossa vida, aquelas lições que a vida nos oferece. Portanto, é uma conquista nossa. Lembre-se, liberte e liberte-se. Equipe-se do alto amor, encha-se de alto amor. Faça silêncio interior para escutar o seu próprio íntimo. E aí começará o entendimento verdadeiro daquilo que nós precisamos. Lembre-se que é dando que se recebe. E não é só as coisas materiais, quase nunca, ela não é a mais importante. Mas dado a nossa paciência, do nosso entendimento e do nosso perdão, é aí que nós receberemos verdadeiramente coisas importantes. Nós harmonizemos com a natureza, com as coisas ao nosso lado, para que nós possamos aliviar a nossa consciência das preocupações do dia a dia e abrirmos-nos para reflexões mais profundas quanto à necessidade de dar e de receber perdão, quanto à necessidade de desenvolver um amor para a nossa melhora mental. Zelar, pela vitória de cada dia, a vitória nossa e a vitória do outro. É fundamental. Com tudo isso, nós vamos nos avaliando, nos melhorando, vamos nos empoderando, nos preparando para o retorno à pátria verdadeira. Muito obrigado pela atenção de todos, meus queridos, que possamos refletir sobre a importância do amor e do perdão na nossa vida, criando sempre condições muito favoráveis para a nossa saúde mental. Agradeço imensamente àqueles que nos ouvem, que a doce paz do Divino Mestre esteja sempre conosco. E assim, para encerrarmos esse momento, eu convido a todos que outra vez possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai Criador e agradecermos por esse momento tão importante, por esses momentos silenciosos em nós, em que podemos divagar a nossa mente em relação a uma preocupação mais profunda do nosso autoaperfeiçoamento, do nosso progresso interior, da nossa mansuetude e da revisão de nossos comportamentos, escolhendo nos libertarmos de processos enfermiços e dolorosos para trazermos uma alegria e uma paz interior. É isto que queremos, Senhor. É isto que buscamos. É isto que pedimos ajuda. Não nos dê só facilidade, mas dai-nos ensinamentos profundos e que esses ensinamentos sejam aproveitados por todos nós. Que a tua doce paz se espalhe em todos os corações deste mundo, chegue a todos os lares, a todos aqueles que sofrem nesse momento, a todos os trabalhadores da fé e da boa vontade, a todos aqueles que são ofendidos e não ofendem, a todos aqueles que são magoados e não magoam, a todos aqueles que sofrem injustiça e não são injustos. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus permaneça conosco. Foi um prazer muito grande estar com todos outra vez. Fiquem em paz, meus queridos.